Oi, pessoal. Então, continuando, nós vimos até o momento os elementos básicos e vimos que cada elemento básico ele tem três tipos distintos de representação, né? Então, o primeiro, ele tem um formato lá de diagrama. A gente vai chamar isso de diagrama lógico, tá certo? Vamos colocar aqui um númerozinho 1, né? E o que seriam esses diagramas lógicos? Se eu pensar em uma só porta lógica, seriam aqueles símbolos que usamos lá para representá-las, tá? Tá certo? Então, temos as diversas portas lógicas aí nesse formato. O segundo formato, que eu descrevo a mesma coisa, né? É através de expressão lógica. Expressão lógica. E essas expressões eram, para cada um a gente tinha símbolos distintos, né? Então, ó, A AND B, a gente tinha A ou B, né? A gente tinha a barra e assim por diante. Né? Então, era um outro formato aí da gente expressar do ponto de vista algébrico. Tá? E, finalmente, a gente tinha uma terceira forma de representar isso. Era a representação por tabela verdade. E essa tabela, a gente viu lá que vamos descrever todas as condições possíveis de entrada, né? Para só então a gente atribuir os valores da saída de acordo com minha função lógica. Certo? Então, são três formas distintas, cada uma é aplicada para um propósito diferente. Às vezes é mais fácil trabalhar com diagrama lógico, vai ter momentos que é mais fácil trabalhar com expressão lógica, e vai ter momentos em que é mais fácil eu trabalhar com a tabela verdade. Mas notem que todas elas, todos esses três pontos aqui listados, eles descrevem a mesma coisa, né? Descrevem a mesma função lógica, o mesmo circuito. Tá? E o circuito digital, ele nada mais é do que a combinação de vários elementos destes básicos que eu mostrei para vocês. Então, são várias portas AND, com portas OR, com portas NOR, com portas SHOR e assim por diante. Tá certo? Então, a gente vai aprender uma metodologia para projetar isso, baseado no comportamento esperado, tá? Mas, nesse momento, o que a gente vai entender é como é que eu faço, então, para, dado que eu tenho aquela combinação de circuitos, de elementos básicos, eu faço as conversões entre um diagrama lógico, expressão lógica, de um diagrama lógico para uma tabela verdade e assim por diante, né? Então, a primeira forma aqui da gente trabalhar, a gente vai trabalhar com a conversão entre diagrama lógico, então, diagrama lógico para expressão lógica. Expressão lógica. E veja, o diagrama lógico, como eu acabei de comentar, ele pode ser composto por várias e várias portas lógicas. Olha só, eu posso ter, por exemplo, um sinal lá de três entradas, tá? Um circuito lá com três entradas, A, B e C, onde A está ligado aqui, ó, no NOT, o meu B, ele vem aqui, ó, para uma AND de repente, tá? E aí no final, o meu C, ele pega a saída dessa AND e entra na OR. Né? E aí vem, quem é esse cara? Qual a expressão lógica de S? Eu tenho que ser capaz de definir. Tá? Então, a regra que eu dou para vocês, a dica, né, é que a gente tente separar isso. Tente separar isso da esquerda para a direita, das entradas para a saída. Tá certo? E a partir de cada porta lógica, eu vou lá e defino um ponto. Um nó, é o chamado nó. Tá certo? E aí a gente começa a observar que a coisa vai ficando um pouco mais simples de definir. Olha só, se eu pego aqui, ó, e digo, nesse ponto aqui, eu tenho um ponto que eu vou chamar de 1. Nesse ponto aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de 2. Tá? Agora eu posso chegar e dizer que 1 é igual a barra. Né? Que 2 é igual a 1 AND B. Que se eu substituir, vai dar igual a barra AND B. Notem que a barra está só sobre A. Não é verdade? Que é o que de fato está acontecendo aqui. Ó. A inversão que eu estou realizando é apenas sobre o nível lógico A. E que S ele é igual a 2 ou C.
Que aí, substituindo novamente, vai dar A barra B ou C. É uma coisa simples, né? Mas que à medida que eu trabalho com mais e mais portas lógicas, essa metodologia ela me ajuda muito para que eu não erre na hora de conceber essa função lógica. Tá joia? Então, se eu pensar, vamos tentar trabalhar sobre outro exemplo aqui, um exemplo um pouquinho diferente. Vamos começar aqui com a AND. Eu vou ter aqui uma outra AND, tá? Aqui eu vou ter uma OR. Né? Daqui eu vou puxar aqui uma NOT, que depois vem para outra AND, tá? E que aqui eu vou ter, ó, esse carinha aqui. Opa, não, vamos puxar daqui, tá? Daqui eu tenho uma XOR. Vocês estão vendo que a coisa vai começando a crescer. Né? Depois a gente vai ver como simplificar isso, como é que eu faço para diminuir, para deixar o circuito mínimo, que isso para mim obviamente vai traduzir em custos, né? Custos menores. Então veja, o que a gente vai observando aqui ao longo dos pontos é que, olha, aqui é A, aqui também é A, é um fio. Né? Então enquanto tiver um fio, o nó não muda. Tá? Se aqui é D, aqui também é D. Ó. Tá? É um fio, não mudou. O que muda é após uma função lógica, é após a transformação, a operação, né, sobre um determinado sinal. Então, ó, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar esse nó aqui de 1, esse nozinho aqui, ó, eu vou chamar de 2, tá? Outra função lógica, ó, 3, outra função lógica aqui, ó, 4, né? Outra função lógica, 5, e finalmente eu tenho o meu S, certo? Então, ó, eu disse para vocês, tentem fazer da entrada para a saída, né? Nesse caso está da esquerda para a direita. Aí tanto faz eu começar pelo 1 ou pelo 2, né? Então, ó, o meu 1, ele é quem? Ele é A AND B, certo? E o meu 2 vai ser igual a C AND D. Simples, muito simples, né? O meu 3, ele vai ser 1 ou 2, na verdade, 1 ou 2, que se eu olhar para o que eu acabei de calcular aqui, ó, vai ser AB ou CD. Depois, olha só, eu já achei até o 3, né? Quem é o 4? O 4 é igual a barra, não é? O 5 vai ser igual a 4 AND 3. Que aí, ó, eu vou colocar aqui em cima para ficar talvez um pouco mais... Não, acho que dá para fazer aqui, e no final já vai ser o meu S, né? Então, ó, 4 AND 3, tá? O 4 é igual a barra AND. Aí eu vou usar aqui um parêntese, para quê? Só para dizer, para deixar o 3 destacado, né? Para que a gente entenda direitinho quem é quem. Então, o meu 3 é AB ou CD, tá? Eu digo assim, mas veja, existe a prioridade, tá? A gente vai ver quais são as regras da álgebra de Boole posteriormente, tá certo? Esse parênteses ele se torna necessário nesse caso, tá joia? Mas assim, sempre que forem trabalhar com funções complexas, por enquanto, tá? Utilizem independentemente parênteses para separar as duas funções, né? E aí, finalmente, eu tenho a minha saída S, que a S é quem? É 5, ou exclusivo, ó, D. Não é verdade? Então, ó, quem é 5? 5, ó, é a barra AND, AB ou CD. Isso aqui é o meu 5, né? Ou exclusivo, D. Certo? E é assim que a gente vai fazer a primeira conversão. Ó, ficou um pouquinho atrás aqui da minha câmera, né? Mas deixa eu tentar trazer um pouco mais para cá, tá? Então, esse aqui seria igual a barra, né? AB ou CD, tá? Ou CD.
ou exclusivo. Então tudo isso aqui, ó, eu vou colocar entre colchete, já que isso aqui é o meu 5, né? Isso aqui é igual ao meu 5, ou exclusivo D. Agora sim, né? Agora não ficou por trás lá da câmera, tá? Então vejam, é assim que a gente vai estar convertendo de diagrama lógico para expressão lógica, tá? Então essa primeira aula a gente termina por aqui. Eu gostaria que vocês criassem alguns circuitos, tentassem escrever, tá? E verificassem, de fato, se todo o procedimento está ok, se vocês estão compreendendo bem. Joia? Até mais!